Olá, eu estou aqui depois de um tempinho, né, que eu não faço vídeos. Tá pela manhã, então tá tendo movimento na rua, pode ser que tenha alguns barulhos, algumas conversas de fundo, eu peço perdão, porque eu ainda não tenho o equipamento todo, né, preparado, microfone anti-ruído, mas esse é o de menos, para fazer aquilo que o Senhor tem falado, né, o nosso coração. E uma palavra que na semana que passou agora, desde sábado, já na semana passada também, que eu venho refletindo e pensando e Deus me despertando para fazer o que eu vim fazer hoje aqui, é o simples. E muitas das vezes a gente acha que o simples não vai dar certo, não é dessa maneira, só que quando a gente para olhar os evangelhos, a vida de Jesus, quando ele veio na terra, ele veio simples, ele veio no meio dos simples, ele nasceu numa estrebaria, né? Ficou ali numa manjedoura. E às vezes a gente quer o muito, mas não é o muito que ele quer simplesmente que a gente doe o nosso melhor, que a gente faça o nosso melhor. E muitas das vezes a gente acha que é tão pouco, que é tão assim, que não vai falar aos corações das pessoas, mas não. Eu aprendi que o pouco que eu tenho, que o pouco que eu recebi do Senhor, às vezes pode ser muito para aquele que ainda tem menos do que eu. Porque muitos ainda estão sedentos dessa palavra, muitos ainda estão sedentos de ouvir algo diferente do Senhor, e cada um de nós transmitimos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração de uma forma. E nós não podemos ter medo, nós não podemos estar inseguros, nós temos que confiar naquele que nos enviou, né? Porque quando ele ainda andava com os discípulos, né? Quando Jesus ainda andava com os discípulos, ele falou para os discípulos que a obra maior vocês farão. Então é uma palavra que ficou ali gravada, ali ficou escrita e vem para nós hoje. Que obras maiores nós faríamos, mas tudo é em nome de Jesus. Em Romanos 11, né, no último versículo, capítulo 11, fala, né, que tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Então, continuar a obra que o Senhor Jesus veio fazer aqui na terra, mostrou para nós como nós devemos fazer, é continuar a fazer aquilo que ele falou, que ele veio fazer, que ele veio trazer para aqueles que precisam, que é falar desse amor, desse evangelho. Porque enquanto ele estava com os discípulos não jejuavam, mas no momento que ele partiu, ele falou que jejuaria, então buscaria santificação. Então, enquanto o noivo estava na terra, aqueles que estavam junto com eles estavam caminhando, estava com o noivo. Hoje, não, hoje nós buscamos o noivo. Hoje nós buscamos fazer a vontade do noivo. Hoje nós buscamos esperar o dia que vai chegar, o momento de que vai chegar de nós encontrarmos com o noivo. Então, que nós venhamos nos despertar para fazer aquilo que ele nos mandou fazer, que é levar as suas boas novas, levar o seu evangelho, a sua palavra àqueles que precisam e necessitam. E não só eu, mas você que está aí também. Leve aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem, para aqueles que precisam. E use o meio que o Senhor tem incomodado para você fazer, seja aqui na internet, seja num ciclo de oração, seja numa recepção de uma igreja, seja fazendo visita, conversando em oportunidades que às vezes surgem no nosso dia a dia. E tire proveito de cada momento. O que eu posso aprender com isso aqui? Às vezes acontecem situações, desafios, né, no dia a dia, e para e pergunta: Senhor, o que eu preciso aprender com o que aconteceu aqui? O que eu preciso aprender com o que aconteceu no dia de hoje? E muitas das vezes nós não perguntamos. E antes eu falo que antes eu não ficava chateada, ficava pensando, nossa, mas por que aconteceu isso? Eu não tinha que fazer dessa forma, não era desse jeito, mas foi não sei o que, foi o inimigo. Só que hoje não. Hoje eu aprendi que eu vou olhar para a situação, eu vou olhar para o problema e vou perguntar: Pai, o que eu preciso aprender com o que aconteceu aqui? O que eu preciso aprender com esse problema?
O que eu preciso aprender com essa confusão, com esse caos? E a gente tem que aprender a fazer isso. Tirar proveito de cada coisa. Aprender com cada situação. Porque está escrito na Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, se eu estou procurando fazer a tua vontade, mesmo que esteja no caos, mesmo que seja em situações ruins, aquela situação está acontecendo para eu aprender, para o meu bem de alguma forma. Mesmo que às vezes venha a primeira tristeza, mas quando passar aquilo ali, vai vir um refrigério, vai vir algo bom, ou vai vir um entendimento, ou é algo que vai acontecer para que eu não venha repetir. E às vezes, através de um problema que aconteceu comigo, eu consigo ajudar outra pessoa. E essa outra pessoa não vai passar a mesma situação. Então, muitas das vezes, a gente vai aprender contar aquela experiência para que outros não passem. Ou nós mesmos vamos ver situações que aconteceu com outras pessoas para que a gente não venha também cometer os mesmos erros. Então, eu deixo essa reflexão para vocês nesse dia, né? É tudo muito simples. Somos nós que tentamos fazer as coisas ficarem maiores do que são. Fazer a vontade do Senhor, falar da tua palavra, do teu evangelho, é simplicidade. Porque quando eu me dou, que eu falo desse amor, que eu falo dessa palavra, eu estou aprendendo e eu estou transbordando. Ontem eu ouvi uma palavra, nós não devemos ser pedra, rocha, nós devemos ser rio. Porque a pedra, a rocha, ela fica parada e é dura. Ela não flui. E o rio flui. E quando nós fluímos aquilo que o Senhor está nos dando e a gente faz com aquilo ali transborde, que vou usar como experiência que eu estou fazendo agora, eu estou transbordando as minhas emoções, palavras que o Senhor, sabe, fala no meu coração, situações que acontecem na minha vida, para quê? Para que você venha ouvir essa palavra e de alguma forma essa palavra impacte você, traga uma transformação ou faz com que você reflita situações que você tem vivido ou às vezes vive e não olha da forma que eu também não olhava e passe a olhar também pegando cada experiência, cada aprendizado e levar isso para a vida e contar essas experiências para que outras pessoas venham aprender também. Então eu falo que isso é simplicidade, isso é bom, é compartilhar o seu aprendizado com o outro, é fluir sobre a vida do outro, é doar aquilo que o Senhor já te deu. E isso, se você for olhar dentro da palavra, é muito rico nas nossas vidas. E muitas das vezes nós guardamos para nós queremos reter. E nós não podemos reter. E Deus tem falado tanto comigo, tem mexido tanto comigo espiritualmente, sabe? Sim, sabe? Me impactado. O Espírito Santo, a presença, às vezes, de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra e ter vontade de chorar porque você está sentindo a glória do Senhor sobre a sua vida. Só que pra gente, né, crescer espiritualmente, pra gente se estar diante do Senhor dessa forma, a gente tem processos. Os processos às vezes são doloridos, mas faz a gente crescer. Então, que nós venhamos entender que os processos que nós passamos na nossa vida é para crescimento, é para fazer com que a gente entenda aquilo que Deus quer na nossa vida, é para que a gente venha ser mais forte, é para que a gente venha ver que nós somos capazes. E hoje eu tenho, só faça, só comece, só faça aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, porque é uma palavra que eu sempre ouvi, sempre ouço. E eu conto assim que eu comecei em 2021 a ouvir essas palavras, a olhar dessa forma, a ouvir palestras assim, a ouvir pessoas falando isso. Eu tentei começar e não comecei. Mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para recomeçar. E hoje eu olho, eu agradeço a Deus porque eu comecei. Eu tentei começar ano passado, não comecei. Aí esse ano eu comecei, mas dei uma parada.
E o Senhor estava me cobrando, porque em nome de Jesus eu vou fazer de novo os vídeos, eu vou gravar de novo, na simplicidade, do jeito que tiver, num cenário simples, porque começar é fazer o simples, é começar, é fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração, no meu. E contar experiências, para alguns pode ser, para que ela vai contar? Mas para outros não, para outros é edificante, é fortalecedor, é renovador. Porque quando você ouve testemunho de pessoas, nossa, eu estava destruída, eu estava acabada, mas a palavra que você trouxe, não falo eu, mas você, em qualquer pessoa que às vezes traga uma palavra assim de fortalecimento para aquela pessoa, e a pessoa dá testemunho e fala que aquela palavra impactou, isso é transformador na vida da gente. E é satisfatório, porque a gente não faz para nós, a gente só faz aquilo que nós nascemos para fazer, que é levar palavras boas, palavras bonitas, palavras que o Senhor Jesus deixou na sua palavra, na sua escritura, na Bíblia Sagrada, para que a gente fosse levar para outras pessoas. Porque quando ele fala que nós somos luz, nós temos que ser essa diferença, nós temos que fazer essa diferença na vida dessas pessoas. E cada dia que passa eu tenho compreendido mais isso. Só que tem hora que vem as vozes querendo calar e parar a gente. E a gente fica sem força e às vezes a gente quer fazer, não, vou esperar esse momento, vou esperar aquele momento. E a gente não faz. Igual fazer agora durante o dia. É ruim porque vem os barulhos, tem os barulhos, eu não tenho um estúdio, eu não tenho um lugar onde eu não vou ter algum barulho, alguma fala. Eu tenho minhas filhas, que até estão quietas agora, mas tipo assim, se não for algo que vai atrapalhar totalmente, for algo simples, faça a si mesmo, porque você está fazendo aquilo que você foi chamado, foi criado para fazer, que é viver o propósito que o Senhor Jesus trouxe sobre as nossas vidas, que é anunciar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, ser luz na vida de outras pessoas, é cumprir aquilo que Deus tem te entregado, que Ele trouxe você na terra para fazer. É viver para Deus, porque tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Desde a fundação do mundo, ele já projetou tudo o que ia acontecer, ele já tinha sonhado comigo e com você. Então você parar dentro de centenas de pessoas e tudo que aconteceu, o Senhor já ter sonhado com você antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Como isso é grande, como isso é maravilhoso. E entender que nós temos que viver nessa dependência do Senhor, é maravilhoso. E às vezes você pensa que ali tá bem, que você escuta uma palavra. Não, não é por causa de mim, não é por causa dos outros, é por causa do Senhor. E eu fui criada para quê? Para cumprir a palavra do Senhor aqui na terra, aquilo que Ele tem falado. Eu fui criada para anunciar o seu evangelho. Eu fui criada para falar desse amor. E quando nós compreendemos isso, a gente começa a viver diferente. Eu não tenho que olhar pro meu vizinho ou pra minha vizinha e dizer, mas ele é assim, ele é assim. Não. Eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Ser luz na vida daqueles que estão à minha volta. É fácil? Tem hora que não. Tem hora que a gente estressa, tem hora que a gente briga, tem hora que a gente fala até as coisas, principalmente dentro da nossa casa, a gente fala as coisas que às vezes não deve falar. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, você não devia ter falado isso. Aí você pede desculpa, pede perdão, os próximos pede o Senhor, pede perdão. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então nós vamos errar. Muitas das vezes nós vamos errar, sim. Só que por essa graça imerecida que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas, a gente consegue colocar o nosso joelho no chão hoje e orar e pedir perdão. É ter um espírito quebrantado, como Davi tinha, quando Davi errava, quando Davi fazia as coisas, Davi se prostrava nos pés do Senhor e orava a Ele, e orava a Deus, e pedia perdão. E Salmo 51 fala, um coração quebrantado contrito não desprezará, ó Deus. Então que nós venhamos ter sempre esse coração quebrantado diante de Deus, esse coração onde a gente se derrama diante de Deus, mesmo em meio às situações adversas.
Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, então vai ter muitas coisas que nós vamos fazer ainda que não vai agradar o coração de Deus, mas a gente tem que procurar fugir dessas coisas e andar no caminho reto. Só que por sermos humanos nós vamos errar ainda, mas que nós venhamos estar atento à voz do Espírito Santo todos os dias, para que a gente, quando errar, a gente venha, né, nos quebrantar, venhamos nos quebrantar diante do Senhor, venhamos buscar pedir perdão para o Senhor em sinceridade, naquele momento íntimo, naquele momento no que você fecha a porta do seu quarto e tem aquele momento de intimidade com Deus. E eu falo, né, é deixar o nosso eu de lado para viver aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Então, que vocês possam ficar com essa palavra. E eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo, de um pouquinho das minhas experiências, através, né, desse vídeo. E que, se ele for edificante para você, curta, passa um comentário. Precisar de oração, deixa o nome, eu sempre estou olhando, eu coloco o nome no caderno de oração. E para a glória do Senhor Jesus, para a graça de Jesus, eu tenho uma vida de oração. Porque muitas das vezes muitas pessoas se levantam e não tem, não. Eu tenho uma vida de oração, eu oro pelas madrugadas. Eu oro, ainda não estou orando como eu queria estar orando, mas eu oro às vezes durante o dia. Às vezes, assim, do nada, o Senhor incomoda, aí você põe o joelho no chão e ora. E às vezes quando eu vou deitar, e eu tenho orado pelas madrugadas, assim, porque eu falo, às vezes, né, situações adversas vêm e dá vontade de parar, dá vontade de desistir, sim. Só que aí eu lembro que não vale a pena, porque as promessas foram feitas. E para as promessas se cumprirem sobre a minha vida, eu não posso desistir, eu não posso parar. E dentro de tudo que Jesus passou ali, que estava ali até aquela cruz, as minhas aflições são tão poucas. E ele já levou todas na cruz do Calvário. Então pense assim, o que eu e você passamos é tão pouco diante de tudo que Deus passou na cruz do Calvário. Então, busque cada vez mais intimidade com o Senhor, para que você se fortaleça todos os dias e não desista de caminhar. Olhe para o alvo que é Jesus. Como eu falei, não olhe para a direita nem para a esquerda. Olha para o alvo que é Jesus, olha para frente. Olha para as promessas que o Senhor Jesus já fez na tua vida. Olha para aquilo que o Senhor fala que você é. Você é mais do que vencedor nele. Você é imagem e semelhança do Criador. Você é filha. Então se põe na posição de filho, não de servo. Porque quando a gente põe na posição de servo, a gente só está ali só servindo. Mas quando você se coloca na posição de filho, você intimidade. O filho tem intimidade com o pai. E quando você compreende, você sabe que o filho serve o pai. O pai está ali servindo o filho, mas o filho, né, retribui ao pai. Então, o filho também serve ao pai. Mas não como servo, sim como filho. E quando você serve como filho, que compreende aquilo que o pai pode fazer por você, você faz com amor, com carinho, com obediência. E quando você entende tudo isso, a gratidão que você passa a ter pelos seus pais. Eu falo por experiências que aconteceram na minha vida, a gratidão que eu tenho pela minha vida, minha mãe, pela vida do meu pai. Veio muitas situações que lá na adolescência parecia que não eram certo, que não era daquele jeito, mas hoje eu olho e agradeço a Deus pela vida deles, porque se eles não tivessem pego no meu pé lá atrás, eu talvez não seria o que eu sou hoje. Então agradeça por cada situação na sua vida e se ponha como filho e filha de Deus. Filho e filhos amados. Porque o Senhor a ama todos. Mas poucos se colocam na posição de filhos. Muitos só se colocam na posição de servos. E o servo está ali para servir o Senhor. E os filhos estão ali para servir ao Pai. Para cumprir aquilo que o Pai manda, para obedecer a palavra que o Pai deixou. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse momento aqui, Senhor. Pai, de passar as minhas experiências, de passar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Talvez em alguns momentos de desabafo, mas talvez de algo que vai, Senhor, impactar algum coração, alguma vida, alguma alma, Pai. Que o Senhor possa levar
essa palavra a pessoas que precisam ouvir, Pai. Há pessoas que precisam ser impactadas pelo Teu amor. Há pessoas que precisam ser restauradas, transformadas. Leva a cura do coração, a cura interior para cada um deles, Pai. E talvez até de uma cura, Senhor, física, que o Senhor possa, Senhor, estar indo de encontro, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai, e fazendo a Tua obra sobre a vida daqueles que necessitam e precisam e que vão ouvir essa palavra, Pai, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Porque o Senhor fala que no Seu nome, Senhor, há poder, Pai. Então, tudo que pedimos no nome de Jesus, nós sabemos que há poder. E que o inimigo não tem poder sobre nada disso. Então, em nome de Jesus, faça o teu querer e a tua vontade. Traga a tua cura naquilo que cada filho seu precisa. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, tchau. Não esqueça, dê um like aí para ajudar. Se foi transformador para você, se foi impactante, se falou o seu coração, compartilhe com mais alguém que precisa ouvir. E assim eu agradeço essa oportunidade.